Oi, estamos hoje aqui Olá, com dois convidados bem especial, né? A Polly e o Anderson. Tudo bom, gente? tudo Tudo ótimo. ótimo? Eu vou deixar eles agora se apresentarem um pouquinho para a gente. Falem aí. Então, eu sou Anderson, hoje sirvo como bispo na Lapão Amarelo, sou bancário, tenho uns 30 e poucos anos, e de hobby gosto muito de jogar futebol, também de assistir filmes, ficar em casa, e é isso. Oi, gente. Eu sou Polly Silva, tenho 37 anos, não tenho problema de falar melhor. 37 não, 36, vou fazer 37 em outubro. É, trabalho com beleza, sou empreendedora, tenho um estúdio de beleza. Atualmente na igreja eu estou dando aula na Sociedade Socorro e também escola dominical aos jovens. Sou mãe de 3 filhos, casada com Anderson Barbosa, né? E já sou membro da igreja há 21 anos. É boa, tá vendo só, gente? Acho que eu vou colocar aqui, Polly, teu Instagram, o pessoal que adora Bote assistir mesmo! também, viu? O pessoal seguir, que Polly sabe do que tá falando, gente. Mas, como vocês sabem, o pessoal vem aqui para o canal para saber de como foi a história, como é que vocês se conheceram, a história de vocês se desenrolou. Então, conta aí para a gente, como é que foi tudo isso? Então, nós nos conhecemos na igreja, né? Fazíamos seminários, fazíamos parte da mesma ala, na época era a ala Harmonia, e fazíamos seminários juntos. Ele namorava com uma amiga minha, e eu dava todo o apoio pro namoro dos dois. Só que aí depois ela se mudou, né, foi morar em uma outra cidade, e ele começou a frequentar mais, a sair mais com um grupo de amigos, né, que era minha irmã, meu cunhado também atualmente, e os outros amigos. Então, estávamos juntos na igreja todos os dias, né? A gente frequentava a igreja todos os dias. No domingo a gente estava na reunião sacramental. Segunda-feira a gente fazia reunião familiar, todos os jovens juntos, porque muitos não eram membros da igreja. E aí toda segunda a gente fazia, né, reuniões familiares na casa de algum ou nos parques em torno de lá de onde a gente morava. E de terça a sexta seminário e sábado sempre tinha os mutuais. Então a gente começou a ter uma convivência maior no ciclo de amizade. E aí ele foi um certo dia me pedir namoro. Eu fiquei bem assustada, assim, né? Aí eu disse a ele que eu ia pensar um pouco se queria ou não, porque eu era do tipo de pessoa que não queria namorar com os amigos. Eu achava, não admitia que meus amigos se apaixonassem por mim. E o meu bicho, ele sempre dizia, menina, ninguém se casa, ninguém namora com inimigo. Mas eu demorei uma semana para dar a resposta para ele. E aí eu resolvi, então, né, dar essa chance. Vamos ver se vai dar certo. Não foi Né? tão simples assim não, né? No dia que ela foi dar a resposta, ela, não, porque eu estou estudando para fazer um curso que talvez vá para a aeronáutica. Eu falei, sim, mas eu quero. Mas aí, Comecei a colocar um monte de empecilho. como eu vou estudar muito, a gente vai se encontrar pouco. Eu falei, sim, mas ainda assim eu quero. Porque na época nós tínhamos 16 anos, né? Então eu estava naquela fase de fazer cursinhos para vestibular, cursinho para concurso, essas coisas. Então eu estava na vibe mesmo de estudar, não queria muito me envolver, né? Já estava muito envolvida nessas coisas da igreja e também com os estudos. Então eu estava com medo de que um namoro viesse atrapalhar, né? Mas aí eu pensei bem direitinho se realmente que eu queria tal. Mas aí eu pensei assim, se der certo, tá bom. Se não der, a gente acaba. Mas o meu medo não era só isso. O meu medo era acabar a amizade, né? Eu pensei muito mais nessa questão, porque
A gente sabe que quando o relacionamento não dá muito certo, quando são amigos, acaba realmente com a amizade. Como nós éramos muito próximos, de repente, sei lá, a gente ia se encontrar bastante, ou de repente, para não se encontrar, evitar esses encontros, poderia até mesmo se afastar da igreja, né? Mas estamos juntos. Essa semana nós completamos 20 anos de namoro. Estamos juntos desde os 16. E era tão estranho no início do namoro, porque acostumado com a amizade, chegar e falar oi como amigo, e chegava e nem se beijava, era só oi de amigo. Até cair a ficha de que estávamos namorando, que não éramos mais só amigos. Tanto que eu cheguei para um amigo nosso e disse, rapaz, ele estava perto de ir para a missão, a gente começou a namorar em agosto, ele ia para a missão em setembro. Aí eu disse, até tu ir para a missão a gente termina o namoro. Ele fez, nada, tu vai... Eu vou para a missão, vou voltar e vocês ainda vão estar juntos por muito tempo. Aí a profecia dele está dando certo, deu certo. Vocês começaram a namorar bem cedo, né? Então, o que é que vocês faziam assim de atividade que vocês recomendam, né, para os jovens também que começam a namorar cedo? Porque a gente sabe que tem uma diferença, né, do namoro ali do pessoal que ainda está ali nos seus 16 anos, para quando volta de missão, né, que já está talvez com a visão assim mais de casamento. Como era essa visão de vocês no namoro assim no início? Como no Claro Vigor da Juventude dizia que quando fossem namorar, namorassem em grupos. Ainda diz, né? E era realmente isso muitas vezes que a gente fazia, porque como todo mundo morava praticamente perto, todo mundo era mais ou menos da mesma idade, fazia todo mundo a mesma coisa, né? Reunião familiar, todo mundo junto. De terça a sexta, a gente ia para o seminário. Aí, quando terminava o seminário, eles iam deixando as meninas em casa, né? E aí chegava na casa de uma para deixar, ficava lá conversando um pouquinho. Depois ia deixar a outra, ficava conversando um pouquinho. E depois eles iam para casa sozinhos, né? E sábado era mutuais. Então, a gente sempre estava junto, todo mundo, e buscávamos realmente seguir aqueles conselhos que os líderes davam para a gente no momento, de estar sempre em grupo. Tinha um momento que a gente ficava também só, né? A gente tinha a nossa intimidade de namorado, mas a gente procurava estar juntos, com o grupo, mas principalmente envolvidos com as coisas do Senhor. E sempre fomos, como já éramos amigos, então sempre tivemos uma relação de amigo. Então conversávamos bastante, confidenciávamos medos, anseios, desejos para o futuro juntos ali. Então não era nem planejamento de casamento, nem nada. A gente estava ali como namorado, como amigos, acho que amigos mais próximos, mas não estávamos... Porque eu ia para a missão ainda, ela sabia que ia para a missão, eu queria ir para a missão e nada ia mudar isso. Então, conversávamos como amigos, planejávamos, contávamos os nossos planos um ao outro, e acho que essa questão de ter a amizade muito forte foi o que ajudou com que depois, com o tempo, viesse a ter um amor, né? Gostávamos um do outro, gostávamos de passar tempo juntos, e isso foi gerando confiança, gerando amizade, e o amor crescendo. Engraçado que eu digo para ele que o meu amor por ele é maior do que o dele por mim, porque quando ele pediu namoro, para mim foi mais assim, eu vou aceitar por uma experiência, né? Não era aquela coisa de eu olhava para ele, como eu olhava ele como amigo, eu não tinha aquele, não sei o quê, vou ficar com aquele menino, tal, tenho interesse. Não, eu sempre tinha a olhar dele como uma amizade, né? E aí, quando ele pediu namoro, tá bom, vamos namorar, né? E com 3 meses de namoro, eu disse, rapaz, não quero mais. Porque eu sempre, quem me conhece sabe que eu sou muito expansiva, né? Eu gosto de pegar,
e brincar, e conversar, e abraçar todo mundo. E às vezes eu ficava sem filtro de que eu estava namorando e continuava fazendo isso com os amigos e tal. E eu achava que eu namorando, eu me prendia muito a isso. Eu não estava sendo quem eu era, né? E aí, com 3 meses de namoro, eu disse, eu não quero mais continuar, não dá certo, eu não quero mais namorar com esse menino, tá vendo? Não deveria ter aceito, mas tudo bem, já que aceitei. E aí eu conversando com uma amiga da escola na época, disse pra ela, né, essa amiga, ó, eu acho que eu vou acabar o namoro, não vai dar certo não. Ela, mulher, tu já vai acabar, tu é assim, tu começa as coisas, tu encanta os meninos, quando os meninos estão na tua, tu deixa os meninos pra lá, não pode ser assim. Vou dizer uma coisa pra você, esse é diferente, viu? Se você acabar o namoro com ele, você vai descobrir que gosta dele, e do jeito que eu a conheço, que ele é orgulhoso, ele não vai querer voltar, e você vai sofrer. Aí eu acendi aquela luzinha assim, né? Aí eu, será que isso pode acontecer? Aí eu veio medo, né? Porque como eu ia ver todos os dias, poderia ser que acontecesse isso. Então, a partir daí, eu comecei a olhar ele com outros olhos. Realmente com um olhar de abrir meu coração mesmo, de entregar meu coração para ele, como namorada. Porque até então ainda era um sentimento de amizade, mas não desse amor entre homem e mulher. E foi daí que eu realmente comecei a amá-lo. Por isso que eu digo que hoje eu amo. Meu amor por ele é muito maior e muito mais forte, porque eu aprendi a amá-lo. Não foi uma coisa que surgiu, né? Eu aprendi, eu comecei a olhar ele com os outros olhos. Você tem que ser grata a Priscila por conta disso, viu? Porque a gente tá junto até hoje por conta dela. Essa é a amizade que a gente mantém ali do lado, viu? A amizade que dá conselho bom, conselho pra frente. Mas o Anderson citou uma coisa bem interessante, né? De que ele ainda ia para a missão, né? E aí vem o relacionamento. Eles resistem ou não resistem à missão de tempo integral? Conta aí como é que foi essa experiência. Quando estava perto da missão, né? Peguei o chamado e tudo, e cheguei para ela para terminar o namoro, né? Que eu pensei, lá eu sei que eu não vou namorar com ninguém, então já tá certo isso. Não quero deixar ela presa a mim, né? Eu vou para lá, ela vai ficar aqui presa, não. Vou para a missão, termino o namoro, deixo ela livre, ela conhecer outra pessoa, se gostar, ok, continuar, ok. Quando eu chegar e ela estiver sozinha, aí a gente conversa. Mas eu não queria deixar ela presa a mim e nem nenhum momento, não era nem medo de ela mandar a famosa carta azul, era mais para não deixar ela presa, que eu não queria. Então, chamei ela para conversar e disse o bispo também, o que estava pensando. Aí o bispo também não queria, aconselhou a terminar o namoro e tal. Mas ele tinha aconselhado bem antes. Bem antes de ir para a missão. Acho que foi uma das poucas vezes que eu desobedeci a meu bispo. E, sim. Aí chamei ela para conversar e disse a ela, vamos terminar e tudo. Eu já ia fazer 19 anos, eu estava perto dos 19. Na época, íamos para a missão com 19, né? Os homens, ainda assim, mas era a partir de 19. E ela foi e disse, não, eu sei, quando eu comecei a namorar com você, eu sabia que você ia para a missão. Então, eu já aceitei essa condição lá atrás. Então, e digo mais, eu quero noivar. Eu espero aí, eu vim aqui para sair da reunião solteiro, vou voltar noiva. Que negócio é esse? E noivamos. Lembro do dia que a gente foi comprar um anel de compromisso, né? Um anel de noivado, a aliança, no centro do Recife e tal. Quando saímos da loja, ela parecia que estava
pisando em nuvens, tá? Olhava pra cara dela e vai cair, bicho. Presta atenção, ó. Andando na rua, olhando assim, aquele negócio de... Eu tenho até hoje as duas alianças, do par de alianças. Mas vai tropeçar e vai cair, olha pro chão não. De tão boba que ela ficou. E chegando no CPM, todo mundo perturbando. Vai receber carta azul, vamos apostar? Não sei o quê. Rapaz, bora apostar que eu termino a missão e mando para cada um convite de casamento. E durante a missão foi também, depois ela contar a parte dela, recebia muitas cartas, e até certa vez o meu presidente de missão, ele falou na conferência de zona, ele disse que quando chegava na casa dos missionários, sempre sabia qual era a mesa de estudo do Júnior e do Sênior. Aí fez menos na casa de Ada Silva, porque ele disse, quando eu chego na casa do Júnior, tá lá a foto da namorada. A do Sênior tá a carta azul. Menos na casa de Ada Silva, porque eu não sei quem é a mesa do Júnior, porque tá lá a foto da namorada e não tem carta azul. Então, passamos os 2 anos e foi muito bom. Pra mim, estar lá, não esperei. Ele estava lá no trabalho, fez umas coisas lá. Então, como ele falou, né, eu já sabia que ele iria para a missão e apoiei bastante. Inclusive, teve até um impasse que ele estava querendo entrar no exército, fazia de tudo para entrar no exército. E sempre as coisas davam erradas. E da última tentativa, eu disse para ele, deixa para lá. Deixa essa coisa do exército para lá, vá-se embora para a missão, que é o lugar que você tem que estar nesse momento. E aí foi quando realmente ele deixou as tentativas de lado e conversou com o bispo para enviar o chamado. Né? Eu sabia que seriam 12 anos que passaria pelo menos uns 10. 2 anos, não? Desculpa, ele disse aí. 2 anos que pareceriam ser 10, mas que passariam, né? Teriam que passar. A única certeza que eu sabia é que teria que passar. E assim, hoje, se as meninas me perguntarem, você acha que eu devo esperar meu namorado estar indo para a missão? Você acha que eu devo esperar? Eu digo, depende muito. Quando ele foi para a missão, a gente já namorava há 4 anos. Né? Já estava junto desde os 16. A gente já namorava há 4 anos, então a gente já tinha uma história por trás daquilo. E eu achava que ainda teria muita coisa para rolar dessa história do casal, né? E a missão seria só mais um capítulo dessa história. E então, por isso que eu disse para ele, assim, não vai acabar, a gente vai realmente, a gente vai noivar e quando você voltar, aí a gente vai casar, né? Foi difícil, muito, porque, como eu falei, sempre estávamos juntos, não só nós dois, mas também todos os amigos. E quando ele foi para a missão, também foi minha irmã e meu cunhado. Então, eu fiquei praticamente só, né? E porque os 3 foram no mesmo dia. Então, eu fiquei sozinha. Quando eu voltei do aeroporto, eu me vi só. Então, eu chorei muito, muito. Recebi muitas cartas molhadas de lágrimas. E aí, eu lembro que quando eu fui para o trabalho, né, depois de ter deixado eles no aeroporto, a gente voltou para casa porque iam muito cedo, aí voltei para casa e depois eu fui para o trabalho. Eu cheguei com o olho tão inchado, que as minhas perguntaram, mulher, o que aconteceu? Quem morreu? Mas não, ninguém não morreu, não. É porque meu namorado, meu noivo, minha irmã e meu cunhado foram para a missão e agora eu estou sozinha, né? Mas ainda assim, tinha os outros amigos que me ajudaram a passar por esses 2 anos muito bem, né? Foram 2 anos que realmente, para mim, demorou muito para passar. Só que aí eu disse, quando a gente decidiu, né, não acabar, eu pensei assim, ele vai estar na missão, eu vou estar aqui focada nas minhas coisas, nos meus estudos, no meu trabalho, e eu não tenho por que eu acabar. É só eu vou continuar com a mesma postura que eu tenho com ele aqui. Ele só não vai estar de corpo presente, mas a gente vai continuar se falando, né? O amor vai ser o mesmo. Então,
se falando 2 vezes Duas no vezes ano. no ano, por Só Natal e telefone. Dia das Mães. Outro tá muito fácil, outro Não, tá não tá muito fácil. fácil. Sempre diferente, Em mas relação diferente. ao ano passado, antigamente tá mais fácil. Eu não peguei uma pandemia mortal. Então. Não, mas de contato, de falar com a pessoa, não estou falando do trabalho, estou falando da relação, de entrar em contato com a pessoa, né? Isso. E para quem se via todos os dias, só se falar 2 vezes por ano, e nem 1 hora no telefone ia, porque era 1 hora de ligação, mas para falar com a família toda, né? Então, assim, voltando, eu pensei justamente nisso. Eu não vou mudar a minha postura. Se alguém vier me perguntar, eu vou dizer, eu sou noiva, meu noivo está na missão. E o engraçado é que quando eu contava essa história, todo mundo achava lindo, achava fofo. Nossa, e como é que tu tá? E como é que tu aguenta ele lá? Né? Aí eu dizia, não, ele tá bem, ele tá trabalhando. E as meninas não estão dando em cima dele, não. Se tá dando, eu não sei. Mas ele sabe que ele não pode ter contato com nenhuma dessas meninas, né? E o engraçado é que eu digo que durante esses 2 anos eu nunca recebi nenhuma cantada, nenhum chaveco, de nenhum rapaz. Porque quando eu chegava e dizia, contava a história, eu sou noiva, mostrava aliança, tudo isso, até os homens achavam bonito e me respeitavam, principalmente na faculdade, no trabalho, né? E também na igreja, na igreja todo mundo já sabia. Né? A nossa aula pequena, então todo mundo sabia da história. Então, assim, se eu tivesse que dar um conselho, eu diria isso, não mude sua postura. Viva como se a pessoa realmente também continuasse aqui do seu lado. A gente não mora junto, então quando vocês não moram juntos. Então, quando ele sai, vai para a casa dele, você está na sua casa, você vai mudar sua postura por isso, né? Não vai, então é a mesma coisa. Ela foi a shows, e tinha que se divertir. Foi pra show de roupa nova, cantei, eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Gritava mesmo, né? Ela vai editar. Vai cortar aí. Bota mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Então, assim, agora a questão da saudade, realmente foi quando eu descobri que saudade dói. Nossa, como saudade dói. Eu trabalhava na época numa recepção de uma consultoria de RH. Então não tinha muita movimentação, eu tinha 2 horas de almoço. E eu ia praticamente todos os dias para os Correios. Ou ia para os Correios mandar algum documento, ou ia para algum lugar perto, fazer alguma coisa perto dos Correios. Então o que é que eu fazia? Na hora do almoço eu escrevia a carta e levava para os Correios. A menina dos Correios já me conhecia porque eu escrevia a carta todos os dias. Enquanto eu trabalhei 6 meses nessa empresa, eu mandava carta todos os dias para ele. E detalhe, a carta já vinha sendo escrita desde do envelope. Eu já ia colocando coraçãozinho e tal, né? E mandava todos os dias. Então, você que foi missionária, minhas cartas sempre chegavam no escritório, não dava o endereço de casa. Então, todas as cartas já vinham com o envelope pintado, então era a reação da missão inteira perfumada das minhas cartas. Mas foi isso, passamos e foi um tempo bom. Acho que esse período de missão nos fortaleceu. E foram tantas cartas e-mails toda semana. Que eu tive que deixar as cartas porque não cabia na mala. Um detalhe engraçado de quando ele voltou da missão, né, é que eu conversei logo com o presidente da estaca, porque teve um rapaz que voltou e o presidente estava viajando, não foi? E a pessoa teve que esperar o presidente para poder desobrigar. Eu disse, olha, presidente, não pode, porque ele viajava muito. Eu disse, olha, ele vai voltar tal dia, viu? Tal dia tem que me desobrigar, viu? Porque a saudade é tanto que eu vou querer, né, abraçar, beijar. E aí, quando ele chegou, o pessoal lá no aeroporto, o pessoal, né, foi falar com ele. Estava viajando. E o presidente estava viajando, detalhe. Aí todo mundo foi, falou, tal, com ele. E eu lá no meu cantinho, toda cabisbaixa, tal. Aí o presidente foi, o bispo ligou o presidente. Aí o presidente foi, chamou a tua mãe e foi.
pediu para a mãe dele tirar a plaqueta e se obrigou a telefone. agora para belejar. Desligado pelo telefone. Ele pede o telefone no aeroporto. 2 anos sofrendo, obrigado assim. Pode tirar a plaqueta e fica bom. Pronto, agora sim, aí teve beijo. Beijão. Errada não tá. Pois é, 2 anos ainda esperar mais um pouco. Eu disse, não, presidente, por favor, tem nem como. Não pode. Chegamos na missão, eu cheguei numa quarta-feira, no domingo marcamos a data do casamento. Gente, Então, voltou da terminada. não tinha ido nem procurar emprego ainda. Mas colocamos como uma meta, ó, se der errado, a gente muda. Mas a meta é casar nessa data aqui. Ele chegou em janeiro, a gente marcou para novembro o casamento. E casamos em outubro. E casamos em outubro. Então, Adiantou ainda. consegui. Ela já trabalhava, né? Então, arrumei um emprego, acho que em março. E por problemas no RH, vim começar a trabalhar em maio. Mas aí casamos em outubro. Em dezembro descobrimos que ela estava grávida de Miguel, né? Foi bem rápido, assim, foi um susto muito Vocês, grande. quando casaram, já conseguiu casar no templo? Tinha templo perto? Sim. Já conseguiu. Nós fizemos a cerimônia pela manhã. Isso, nós fizemos a cerimônia de manhã na capela e de tarde a gente seguiu para o templo. E o engraçado é que o casamento, como todo mundo achava a história muito fofa, muito linda, todo mundo dizia, eu quero ir pro casamento. Uma conferência de Estado. Nosso casamento foi uma conferência de Estado. Tinha muita gente da ala, gente da família, do meu trabalho, do trabalho dele, da faculdade. Então tinha muita gente no nosso casamento. E como foi? Tanta gente querendo tirar foto. Tanta gente querendo tirar foto, e eu não gosto tanto, né? Então chegou um momento que eu tava tão cansado, já tava, que olha o álbum, vê que as primeiras fotos eu tô com um sorriso de orelha a orelha. Depois já não tava mais. Chegou um momento que eu encontrei meus amigos do trabalho, me abaixei assim, e falei, que foi antes? Eu quero ficar aqui. Não ele se escondeu de mim. Pra que ninguém tirar foto comigo mais, que eu não aguento mais bater foto. Aí ela tirou foto sozinha. Né? E em relação ao nosso financeiro, né? Eu já trabalhava, também já fazia faculdade, e aí a gente correu bastante atrás para ele conseguir um emprego. Como lá no começo, né, quando ele foi para a missão, eu trabalhava nessa consultoria de RH, aí as meninas também já disseram, olha, quando ele voltar, traga o currículo dele para cá para a gente ver o que consegue fazer para arrumar um emprego para ele, graças a Deus. Né, ele conseguiu. Então, assim, o Senhor, ele só abençoou realmente o nosso relacionamento. Tem abençoado, na verdade, sempre, né? Porque nós sempre colocamos o Senhor em primeiro lugar. A gente procurou estar sempre fazendo as coisas da igreja, né? Hoje eu digo que eu não tenho problema em ficar esperando ele até mais tarde na capela, né? Ele como bispo, porque quando a gente namorava, ele já era secretário do bispo, então a gente já saía tarde. Eu já era acostumada a sair tarde, então eu só não saía tarde da igreja nos 2 anos que ele estava na missão, porque ele terminava as coisas e aí eu não tinha quem esperar e ia embora. Mas depois disso, não, quando ele voltou da missão, ele já foi chamado como um conselheiro, não foi? Não, presidente do quórum, então também saía tarde. Então, em relação a isso, eu já estou, já não tenho esse problema. Mas eu acredito, não, eu sei que o Senhor, ele tem nos abençoado muito, porque na nossa vida a gente sempre colocou as coisas do Senhor em primeiro lugar. Deixa eu assim, né? Uma coisa que eu perguntei assim, sobre o financeiro de vocês, porque assim, mesmo os dois trabalhando, a gente sabe que casar tem um custo alto, né? Principalmente no nosso país, porque por mais que você vá fazer só um bolinho na igreja, tem um custo, né, para isso. E você montar uma casa, né? São vários custos.
E muitas vezes as pessoas vão falar, nossa, a galera volta de missão, casa muito rápido, deveria esperar mais. Como foi que vocês conseguiram lidar com tudo isso, manter focado na meta e conseguir equilibrar tudo isso? Então, a gente não ia fazer festa, né, inicialmente, não iríamos fazer festa, justamente porque a gente ia se organizar para montar a casa. Mas o nosso plano inicial seria construir a casa em cima da casa da minha mãe. E aí a gente ia, né, guardar dinheiro para construir. Só que a gente viu que ia ser uma obra que ia demorar muito. Então a gente ia ter que ficar morando com ela, né? Passar morando um tempo. E a gente sabe que quando a gente é recém-casado, eu tenho uma educação, ele tem outra. E aí a gente ficou meio receoso daquela convivência ali, todo mundo junto, não, né, gerar algum tipo de problema. E aí, com um mês antes do casamento, a gente decidiu alugar uma casa para morar. Não tinha nada. A gente só tinha as coisas do quarto. Um guarda-roupa que eu tinha desde os meus 15 anos, uma cama de casal que um amigo da minha mãe, ele me presenteou, né, com a cama de casamento, como presente de casamento, eu tinha a cama de casal. O colchão que minha mãe tinha comprado para ela, mas não tinha gostado do colchão, porque era de mola. Então, fica com esse colchão que eu vou comprar outro para mim. Uma televisão que era já da minha casa. E era a questão do quarto, a gente já tinha. Porque como a gente ia ficar morando na casa dela, então era o que precisava naquele momento. Mas quando a gente sentou e pensou, né, a gente está no início do casamento, a gente vai começar a se conhecer realmente como casal. Então, será que esse começo, morando na casa dos pais, não que seja errado? Paulo, muitas pessoas, elas começam, casam e moram na casa dos pais, não que seja errado. Se for a sua realidade, beleza. Mas a nossa, naquele momento, a gente parou para pensar que seria realmente legal para nós como casal. Então, aí, com um mês, a gente conseguiu alugar, um mês antes do casamento, a gente conseguiu arrumar a casa, alugar uma casa, e aí a gente mobiliou somente a cozinha. Então, pediu ao pai dele, vai me dar de presente de casamento o fogão. Aí a gente conseguiu comprar a geladeira, meu pai deu o armário, a gente comprou a mesa, né? E coisas de panela, a gente não comprou nada. Como vai fazer? Em relação à festa também. A gente não ia fazer festa. Mas como minha avó queria, só disse, não, você vai casar, não é possível que eu vou morrer e nenhuma das minhas netas vai sair vestida de noiva da minha casa, eu não vou poder fazer uma festa de casamento, chamar os vizinhos para participar, porque também tinha isso, né? Aí eu disse, olha, eu não tenho condições de fazer festa, se a família me ajudar, então beleza, aí eu faço. E aí minha família, como é grande, como não? Muito grande, então todo mundo se mobilizou e me ajudou. Meu tio, que no caso é meu padrinho, ele me deu vestido de noiva, né? Minha mãe bancou algumas coisas, meu pai outras, minhas filhas outras. Então, a gente conseguiu, né? A família toda ajudou. Então, a gente teve muita ajuda na festa. Uma amiga nossa, ela fazia bolo, ela fez Selenira, ela fez o bolo, a gente só precisou dar o material, a mão de obra foi toda dela, ela não cobrou, né? E muitas coisas, como a gente já sabia trabalhar muito com essas coisas de artesanato, lembrancinhas, decoração, tudo isso a gente mesmo fez, né? E não era algo decoração, tudo foi a gente que fez. E aí, com os presentes do casamento, né, a gente montou a cozinha e montou as outras coisas da casa. Então, a gente ganhou panela, ganhou copo, ganhou liquidificador, coisas que ainda temos, micro-ondas, né? A gente ganhou muita coisa. Então, aí eu disse, não, eu não vou comprar essas coisas, porque se a gente ganhar de casamento, não, a gente vai gastar com outra coisa. Então, o Senhor, até nisso, o Senhor, ele nos abençoou. Entendeu? A gente ganhou muita coisa que não precisou gastar com tanto, porque sempre a gente colocava as coisas dele em primeiro lugar. Não vamos desistir. A gente antecipou o casamento, então a gente não quer adiar, quer casar nessa data, então vamos fazer do jeito que a gente tem. E aí, cada um foi ajudando, né, a gente com as coisas. Uma amiga minha, que era cabeleireira, ela ajeitou o meu cabelo,
Aí minha prima, eu vou querer que a minha filha seja da minha, então compre o vestido dela, aluga o vestido dela. Aí alugou, minha mãe queria que minha irmã, na época era pequenininha também, queria colocar ela como daminha. Então, se vire com a roupa, né? Então, a gente teve a ajuda de muitas pessoas, não só da nossa família, como de amigos também. E eu acredito, né, que a festa, assim, não foi, a gente não chegou a fazer festa, foi mais uma recepção. E aí as pessoas, elas comeram, beberam, bastante se divertiram, mas o principal, né, a gente queria também que elas tivessem uma experiência espiritual, porque como muitas pessoas da nossa família e amigos não eram membros da igreja, então ali foi o primeiro contato de muitas pessoas com a igreja, né, porque nós pensamos realmente em fazer uma cerimônia em que não abençoasse só o início do nosso casamento, mas também que as pessoas elas pudessem ter o desejo de viver aquilo também. E não querendo romantizar, né? A gente está falando a parte boa, mas tiveram algumas dificuldades também, né? Nesse período de preparação, né? Até do nosso casamento mesmo, tiveram alguns obstáculos, e aí realmente vai dar para fazer, não, vamos continuar, né? Vamos fazendo do jeito que dá para fazer. E aí a gente vê como é que resolve. E desde sempre, tudo que relacionava a finanças também era algo combinado. Então, é algo combinado ainda. Então, vai comprar um carro? Vamos conversar, o plano é assim, assim, assim. Não vai comprar. Teve um momento que eu queria comprar muito o carro e ela não queria trocar de carro, ela não queria. Depois chegou um momento que ela queria, não, agora não quero mais não, já tinha ajeitado o carro todo, agora não quero. E ficamos nesse impasse, ela querendo um carro maior, eu não querendo trocar o carro, e depois até que levei uma batida do carro e não, vamos trocar. Então, mas tudo a gente sempre combinou. Isso desde o início lá da história do namoro, a questão de sermos amigos antes de sermos um casal. Então, somos amigos. Então, tudo tratamos um ao outro como amigos. E lógico que somos namorados também, né? Somos casados, somos amantes, mas, acima de tudo, nossa amizade existe, prevalece. Então, sempre conversamos muito, sempre combinamos o que vamos fazer, o que estamos pensando. Se eu faço algo que ela não gosta, ela me diz logo. Se ela faz algo que eu não gosto, eu já tento falar, eu sou um pouco mais fechado. Então, eu tenho mais dificuldade de comunicar, mas já tento falar logo para resolver tudo. Então, isso é o que sempre ajudou no relacionamento, não só na parte de combinar as finanças e tudo. Então, é conversar e combinar juntos. Porque muitos casais, né, eu vejo assim, de amigas minhas, até de clientes também, que falam assim, o dinheiro é dele e o dinheiro é meu, ele que paga e eu que pago. Eu digo, mas se faltar para mim, vai faltar para ele. Se faltar para ele, vai faltar para mim. Né? Não é preciso a gente saber necessariamente. Eu não quero que meu marido saiba quanto eu realmente ganho. Eu não quero que minha esposa saiba realmente quanto é que eu ganho. Tá bom, é um desejo, é uma particularidade sua. Mas se combinar em relação aos custos, aos gastos, aos investimentos também, e até mesmo aos sonhos, porque assim, eu sempre tive vontade de ter o meu espaço, de trabalhar para mim, mas eu sempre tive medo, né? E para eu poder abrir o meu estúdio, agora eu conversei bastante com ele. Quando surgiu a oportunidade, eu conversei primeiro com ele. Eu disse, apareceu essa oportunidade de eu abrir dividir uma sala com Kelly, e aí, o que é que tu acha? Aí vamos ver os prós e os contras. Então a gente realmente sentou e viu que seria bom, seria ruim, e também, mais uma vez, colocou o Senhor na frente, né? E eu sempre pensava assim,
Ah, mas não vai dar certo por causa... Aí eu ligava pra ele, né? Aí eu, ó, amor, eu pensei agora, não vai dar certo por causa disso, disso e disso. Ele tem certeza? Eu disse, tem. Aí ele ligava, e aí uma vozinha lá no meu coração, na minha cabeça, dizia, mas se você fizer dessa forma, vai dar certo. Aí eu ligava para ele, oh, amor, mas eu pensando aqui, se eu fizer assim, 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 vai dar certo. Aí ele, então tá. Aí desligava. Aí vinha o outro. Não, mas se você fizer desse jeito assim, não vai dar. Aí eu ligava para ele de novo, amor, assim, assim, assim. E aí a gente foi se combinando, foi conversando, conversando, até que ele fez assim, você só vai saber se vai dar certo se você realmente for. Aí tá bom, então eu vou com o que eu tenho, né? Que era uma cadeira desmontável e um espelho velho. E aí entrar na sala com isso que eu tinha. Isso foi em outubro. Eu inaugurei a minha sala em novembro com maca, com mocho, quem é da área entende, maca, mocho, carrinho, a minha sala bem arrumada. A gente acabou conseguindo também fazer até uma reforma no nosso estúdio, Kelly e eu. E aí, quando eu chego hoje e vejo, não é uma conquista só minha, é uma conquista nossa. E a mesma coisa, isso com ela e o marido. Então, eu digo que eu e ela somos parceiras, mas nós temos os nossos parceiros, né? É uma sociedade nossa, entre nós dois, uma sociedade entre 2.2, que é uma parceria eu com ela e nós com os nossos maridos. Mas, gente, eu amei ouvir a história de vocês, com todos os detalhes, como o Polly falou, né? Não se chega a 20 anos junto, não é por acaso, mas através de muito trabalho e muito esforço, né, para isso acontecer. Mas agora no final a gente sempre termina com uma pergunta, né, que a gente pede para os casais, para as pessoas compartilharem, né, 2 conselhos, né? Compartilhar um conselho para o nosso público solteiro, que ainda está em busca, né, da sua outra metade, do seu outro parceiro eterno, e também um conselho para aqueles que já estão casados, né? Porque a gente sabe que a luta não termina no altar, né? Mas ali marca o início de uma nova fase que requer muito trabalho, né? Então, qual o conselho que vocês têm para o pessoal que está assistindo? Eita! Então, como eu falei lá no início, né, a ida dele para a missão foi mais um capítulo, né, do nosso relacionamento. O casamento foi um outro. Quando chega os filhos, é outro capítulo. Então, assim, o conselho que eu posso dar para os casados é que continuem sendo os amigos que foram quando eram namorados, né? Que procure todos os dias encontrar naquela pessoa, marido, né, uma mulher e a mulher em si, o marido, aquele brilho no olho que tinha sempre naquele momento que vocês estavam juntos quando estavam namorando, né? Vida de casado não é fácil, é muito diferente. A gente se dá muito bem como namoro, no namoro, então no casamento a gente também vai dar. Muitas vezes não é assim. Casamento é uma coisa a mais. Né? São duas pessoas diferentes, duas culturas diferentes, duas educações diferentes. Uma coisa no namoro um vai para uma casa, o outro vai para outra, mas quando está todos os dois na mesma casa, irrita você deixar a toalha molhada na cama, né? Deixar a tampa do vaso, né, levantada, essas coisinhas assim vai, né, chateando. Mas aí você vai e conversa, você dá seus gritos, né, puxa as orelhas, ou então você releva, mas que são coisas do dia a dia que vão acontecer, né? É um buquê de rosas, mas que tem espinhos, e a gente aprende com os espinhos, né? Porque ele não deixa de ser bonito por conta dos espinhos, por conta dos espinhos, e ele também não é só tão bonito, não é feio por conta dos espinhos. Então, a gente precisa aprender a saber o limite do outro, né? Aprender a ter empatia pelo outro também. E é isso, olhar realmente, lembrar do que fez você se apaixonar por aquela pessoa, né? No período do namoro, e procurar isso todos os dias.
Às vezes vai dar vontade da gente, mas só, vai, né? Mas às vezes a gente vai olhar e vai dizer, poxa, me apaixonei pela pessoa certa. Como é que eu vou viver sem ele, né? E é tentar realmente se apaixonar, se apaixonar pela pessoa todos os dias. Assim como a gente tem que fortalecer o nosso testemunho todos os dias, né? Nós precisamos também buscar esse amor todos os dias. Para os solteiros, às vezes ouvia muito sobre encontrar a eleita, ou o eleito, né? E sua eleita ou seu eleito é aquela pessoa que tem o desejo de progredir e voltar a viver com o Pai Celestial ao seu lado. Se a pessoa tem o mesmo desejo de guardar os mandamentos e crescer junto com você, é o seu eleito. Tá? Aos casados, aos homens, a demonstração do presidente Russell M. Nelson, presidente da igreja, ele disse que a prioridade de você como marido é fazer sua esposa feliz. Então, façam seu cônjuge feliz. Marido e mulher, busquem fazer ele feliz. Lógico que não é você deixar ser subjugada pela vontade da outra pessoa, ou subjugado pela vontade da outra pessoa apenas, né? Se anular. Mas se amar e amar a outra pessoa e juntos buscarem a felicidade em comum. Ela falou até o que eu tinha pensado também em dizer. Então, faça o que seu cônjuge se apaixone todos os dias. Então, como fosse o primeiro encontro, o primeiro pedido de namoro lá atrás, tá? E vai ficar mais fácil depois. Então, se apaixonem pelas suas esposas todos os dias, faça com que ela se apaixone por você todos os dias. Então, é isso. Então, são 20 anos de namoro, 14 anos de casado, 3 filhos, né? E não foi sempre mil maravilhas, né? Eles estão falando tanto, tão bonito e tal. Nós temos nossas dificuldades. Nós tivemos nossas dificuldades financeiras, nós tivemos as nossas dificuldades até como casal, até a gente conseguir se encaixar, né, como um casal, na educação dos nossos filhos. Mas isso é não desistir. Hoje, as pessoas acham que na primeira dificuldade é a casa, aí na primeira dificuldade separa. Quando a gasolina do carro acaba, a gente não joga o carro fora, a gente abastece. Então, não tem isso, vou me separar porque o amor acabou. Abastece. E não acaba de uma hora para outra, né? É uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha aqui. Então, é justamente também nas pequenas coisas que a gente tem que ir trabalhando e melhorando. Eu não vou mudar pela pessoa. Às vezes, a gente precisa mudar. A gente não tem que ser submissa, né? As pessoas acham que as mulheres têm que ser submissas aos homens, não tem que ser submissa. E nem eles a vencem, né? Nós precisamos ser companheiros, ser parceiros. Tem momentos que, como eu falei, tem momentos que a gente tem vontade de esganar, tem, né? Porque nós somos humanos, nós vamos errar, mas é saber corrigir aquilo que está errado. E vai corrigir, vai aparecer outra coisa, a gente vai ter que corrigir, vai aparecer outra coisa, vai ter que corrigir. Né? O problema resolvido não pode ser maior do que a pessoa a ser amada. Sim. E eu também digo assim, eu procuro tratá-lo da forma como eu também quero ser tratada. Nós mostramos para os nossos filhos o nosso relacionamento de uma forma que quando eles crescerem, eles queiram também ter um relacionamento como o nosso,
ou até melhor, né? Que nosso relacionamento como marido e mulher seja referência para eles. E Lívia, que ela procure um homem que seja tão bom quanto o pai. E Miguel e Manuel procurem uma esposa que seja tão boa quanto a mãe, né? Entendeu? Para que elas possam saber realmente o potencial de marido e mulher que eles podem ter e que eles podem ser. É isso. Obrigada, gente, como vocês falaram, né? Foram muitos anos para chegar até aqui, tem muitos anos mais para vir aí à frente. E uma vez eu A vi eternidade. exatamente. E uma frase que eu vi, né, que fala: ninguém sabe as lágrimas que aconteceram entre uma foto e outra, entre um momento e outro, né? Mas é a certeza de que sim, vai vir um momento e vai lembrar que tudo vale a pena de novo, né? Por mais que venha a dificuldade, por mais que venha os momentos de escassez, né? Não é o momento de se tomar decisões drásticas, porque eles passam, né? O inverno não dura o ano todo, ele tem o seu período, e quem persevera vai poder ver a primavera. Então, eu estou muito grata por conhecer vocês, o Bispo Anderson, por um tempo foi meu bispo, né? Me recebeu, voltei ali da missão. Sou muito grata por ter casais assim como vocês que nos ajudam, né? A ser um exemplo, a mostrar que sim, vale a pena. Então, brigadão, gente. Um beijo grande. Tchau, tchau. Nós que agradecemos. Tchau, tchau. Tchau.